Paz do Senhor, irmãos. Tem mais outros avisos aqui. Olha, tem um aviso primeiro. Todas as pregações do retiro estão no nosso site. Então, os irmãos que quiserem assistir ou ouvir as pregações, você pode acessar no site, lá na página inicial, já vai ter o aviso das pregações, só você clicar e você vai poder ouvir. Outra coisa, domingo que vem, novamente nós vamos ter jejum e oração. Vai ser das 9 da manhã às 3 horas da tarde, tá bom? Então os irmãos estão convocados para participar do jejum e da oração no próximo domingo, das 9 da manhã às 3 da tarde, amém? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 22, versículos 31 a 34. Lucas 22, do versículo 31 ao 34. Todos acharam? Então eu vou ler. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar. Pai Santo, na tua presença, agora nós suplicamos a tua ajuda, tua assistência, Senhor. Ó Deus, e eu tenho plena confiança na autoridade, na suficiência da tua palavra. E eu peço a Deus que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha tocar as nossas vidas, nos transformar, Senhor. Que nossas atitudes e a intenção do nosso coração, que elas sejam transformadas pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos faz ser mais santos e estar mais perto de ti através desta pregação, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, esse texto recentemente tem chamado muito a minha atenção, e ele nos fala de um aviso muito importante que Cristo deu a Pedro e aos demais apóstolos. E na verdade foi um aviso e ao mesmo tempo uma afirmação que Cristo fez para Pedro de que ele haveria de negá-lo. Meus queridos, nós vemos que Pedro, infelizmente, ele não deu ouvidos àquilo que Jesus havia dito. Ao invés dele se quebrantar, dele se humilhar, dele orar, dele suplicar a ajuda de Deus para que ele não viesse negar a Jesus, pelo contrário, ele bateu no peito e confiou em si mesmo. E então aquele homem que estava tão corajoso na frente de Jesus, ele foi tão covarde diante da pergunta de uma criada, de uma serva, né, que perguntou a ele: você não é um daqueles? Não, você não é um daqueles que está junto com Jesus? E ele negou não somente uma vez, mas 3 vezes ele negou a Cristo. Ele confiou em si mesmo e acabou negando ao seu Senhor. Irmãos, e hoje Cristo, como ele avisou a Pedro, alertou a Pedro e aos seus apóstolos, ele continua nos alertando hoje. E o quanto que ele tem nos alertado aqui na igreja, através das pregações, da escola bíblica dominical, nas reuniões de oração, e quantas vezes até o Senhor tem alertado você, quando você está orando lá sozinho, você está lendo a Bíblia, quantas vezes Ele nos alerta, Ele nos avisa,
para que nós nos quebrantemos e busquemos a ajuda, o auxílio dele na nossa vida. Muitas vezes nós somos corajosos nas reuniões da igreja. Não, eu morrerei, aonde quer que seja por Jesus eu irei. Eu estou disposto a ir preso por causa de Jesus, morrer por causa de Jesus. E tantas vezes, por confiarmos em nós mesmos, nós acabamos negando Jesus ali numa inofensiva roda de conversa com os nossos amigos, diante de um negócio vantajoso, diante de uma mulher bonita, atraente, ou de um homem atraente. Muitas vezes nós temos coragem e tanta força quando estamos juntos num culto, somos tão covardes diante das situações da vida e acabamos negando a Jesus Cristo. E por que isso? Porque nós muitas vezes confiamos em nós mesmos, porque nós agimos com orgulho, e eu falo isso por mim, e assim não damos ouvidos aos avisos, aos alertas de Cristo para nós, né? Então, meus irmãos, a lição principal de hoje: você nunca deve desprezar os avisos amorosos de Jesus Cristo. Ele ama você, Ele ama nós, Ele nos ama, e por isso com amor Ele nos avisa, com amor Ele nos alerta para que nós busquemos a Ele, para que nós nos quebrantemos diante dEle e nós venhamos a ter vitória na hora das provações. Então nós encontramos aqui nestes versos que nós lemos algumas razões pelas quais nós não devemos desprezar as advertências de Jesus Cristo. A primeira delas é por causa da ousada tentação de Satanás. Nós não podemos desprezar, mas pelo contrário, nós devemos atentar para os avisos de Cristo, por causa das ousadas tentações de Satanás. Veja que aqui no texto, Jesus ele repete 2 vezes o nome de Pedro: Simão, Simão. É porque Jesus ele estava chamando a atenção para a importância do que ele ia dizer. E ele então disse: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Irmãos, como foi com Jó capítulo 1 e no capítulo 2, a palavra de Deus diz que Satanás, ele andando no meio dos anjos que compareciam diante de Deus, no meio deles também Satanás lá estava. E ele teve a ousadia de, na presença de Deus, acusar Jó. Ah, Senhor, o Senhor, esse Jó, ele é tão íntegro, ele é um homem que te serve, porque tudo vai bem na vida dele, ele é um homem próspero, ele é um homem rico, ele tem tudo. Se o Senhor tirar alguma coisa, se o Senhor permitir que eu tire alguma coisa dele, eu duvido que ele vai permanecer fiel. E qual era a intenção de Satanás com Jó? Era de destruí-lo, era de arruiná-lo. Mas a Bíblia diz que Deus então permitiu que Satanás tentasse a Jó. E Deus colocou limites para Satanás. Olha, você vai tocar nos bens dele, na família dele, mas na saúde dele não. E aí chega a segunda etapa, onde Deus permite: olha, pode tocar na saúde de Jó, mas você não vai tirar a vida dele. Então nós vemos Deus colocando limites na ação do inimigo. E aqui nós vemos Satanás com o mesmo intuito, reclamando Pedro e os demais apóstolos diante de Deus para peneirar eles como trigo. O que é essa peneira? Esse peneirar como trigo era um processo. É um processo para limpar o trigo. É igual o pessoal da roça, que alguém que já foi da roça aqui sabe como é que é abanar café, né? Você enche a peneira de café, joga o café para cima e o vento vai soprar e vai tirar a terra, vai tirar as folhas, vai tirar a casca seca do café. O café vai ficar limpo, depois ele é ensacado. Então era esse processo também. O inimigo queria peneirar os apóstolos, né? Meus irmãos,
e o inimigo não pensa que ele fez isso só com Jó e com os apóstolos. O nome diabo significa acusador, e ele tem a ousadia de comparecer diante de Deus, para nos acusar diante de Deus, e para pedir autorização para nos tentar. Meus irmãos, o objetivo dele é de destruir o rebanho de Cristo. Mas Deus é soberano, e Satanás não tem liberdade para fazer o que ele quer. Mesmo ele sendo rebelde, ele ainda serve como um instrumento de Deus. Como um cão numa coleira, ele só vai até onde o Deus Todo-Poderoso permite. Então, meus irmãos, o nosso Deus é tão poderoso e tão grande, e hoje a gente vê pessoas que quase comparam o diabo com Deus, né? Nosso Deus é tão poderoso que Satanás tem que pedir permissão de Deus para ele fazer qualquer coisa, porque o nosso Deus é aquele que está sentado no trono e que reina sobre todas as coisas, e tudo ele faz como lhe agrada. E até Satanás e as suas artimanhas, que ele vem com o objetivo de nos destruir, mas Deus usa aquela tentação, Deus usa aquela investida do inimigo contra a nossa vida, como uma forma de provar a nossa fé, e de nos fortalecer, e de trazer maturidade espiritual para a nossa vida. Então o nosso Deus soberano, ele transforma o mal em bem. Satanás tenta para nos destruir, mas Deus usa aquela tentação como um meio de nos provar, e de assim fortalecer a nossa fé, e também de demonstrar o seu amor para conosco. Tanto é que 1 Coríntios 10:13, que sempre é o meu biotônico Fontoura, e deve ser o seu também, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então o inimigo vem com força para nos destruir, ele pede permissão diante de Deus para nos destruir, e Deus, segundo a sua soberania, ele permite para nos provar, para fortalecer a nossa fé, e para que nós sejamos ainda mais vitoriosos, para que nós sejamos mais fortalecidos do que nós estávamos antes. Meus irmãos, por isso nós não devemos nem subestimar e nem supervalorizar o inimigo. C.S. Lewis, esse autor tão conhecido, ele dizia isso, que no mundo existe dois tipos de pessoa. Tem aqueles que não acreditam no diabo e nem na ação do diabo, tudo para eles é razão. E tem outros que, ao invés, que opostamente, supervalorizam o inimigo e chegam a colocar ele no mesmo patamar de Deus, como se houvesse essa guerra do mal e do bem, e Deus e Satanás estivessem no mesmo patamar. Irmão, não subestime o inimigo. Ele originou o pecado, ele é homicida desde o princípio, ele é a antiga serpente que vive a rodear a terra e passear por ela. Ele é o pai da mentira, o príncipe deste mundo, que anda em derredor dos filhos de Deus, bramando como leão, buscando alguém para devorar. E ele tem ousadia, ele tem a ousadia de comparecer diante de Deus para nos acusar. E ele teve a ousadia de tentar o próprio Filho de Deus, mas sem êxito, porque Cristo foi vitorioso. Então não subestime não, mas não supervalorize também, porque Satanás é uma criatura de Deus, um anjo caído, arrogante, que possui astúcia, mas não tem sabedoria. Ele não é onisciente, ele não conhece o que se passa nas nossas mentes e corações. Ele não é todo poderoso, ele não está presente em todo lugar, e ele também não é responsável por tudo que acontece de ruim no mundo.
Quanto mais ele ataca a igreja, quanto mais ele levanta a perseguição contra a igreja, mais o povo de Deus se fortalece, mais o povo de Deus cresce e se multiplica. Lutero chamava Satanás de o macaco de Deus. Por quê? Por ser ele imitador de Deus. Tudo que Deus faz, Satanás está lá no calcanhar de Deus para querer imitar aquilo que Deus faz. Ele não tem criatividade. E ele foi expulso e lançado no abismo com todos os demônios. Ele é um espírito atormentado e amaldiçoado por Deus, cuja alma em trevas não conhece um minuto de paz. Se o ser humano sem Cristo desconhece o que é a paz, você imagina Satanás. E Deus preparou um plano de redenção para o homem, mas para Satanás e para os demônios não há salvação. Eles já estão condenados eternamente, e Satanás foi derrotado na cruz. E aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, é infinitamente maior do que aquele que está no mundo, e ele terá a sua cabeça esmagada pelos pés do Filho de Deus. Como é que nós devemos reagir diante das investidas do maligno? Meu irmão, se aproprie dos direitos de redenção que nós temos em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo expôs o inimigo, o adversário, a vergonha e a ruína. E se você crê em Cristo, você é participante desta vitória, e o sangue de Jesus Cristo está sobre a sua vida. Se revista da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mantenha o mais absoluto domínio sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quando nós não temos domínio próprio e nós agimos na nossa carne, muitas vezes nós damos brecha para o inimigo agir na nossa vida e agir na vida e atacar outras pessoas também. Exerça resistência confiante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a promessa da palavra de Deus. Mas eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E resistir ao diabo não significa apenas dizer sai em nome de Jesus, mas resistir ao diabo também significa nós resistirmos o orgulho que nós temos dentro do nosso coração. Porque pior até do que ficar endemoniado, que endemoniado você chega e diz sai em nome de Jesus e não tem alternativa para o demônio. Agora, e o arrogante? E o orgulhoso? E aquele que confia em si? Então, meu irmão, combata o orgulho no seu coração. A segunda razão pela qual nós devemos atentar para os avisos amorosos de Jesus Cristo é porque Ele é o nosso amoroso e poderoso intercessor. O mesmo Senhor que nos avisa e que nos alerta, Ele intercede por nós, Ele ora por nós. Veja aqui no versículo 32, o Senhor Jesus, Ele diz: Pedro, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro negou a Jesus, e ele chorou amargamente, ele viveu um período de desesperança na sua vida, mas Cristo restaurou. Ele não se perdeu, ele foi perdoado, ele foi restaurado, e ele ainda foi colocado pelo Senhor Jesus como o líder principal da igreja primitiva, depois dele ter negado a Cristo. E por que ele não desfaleceu? Porque Jesus Cristo rogou por ele ao Pai, porque Cristo intercedeu por ele ao Pai. A teologia nos ensina acerca dos ofícios de Jesus Cristo. Cristo, Ele tem 3 ofícios. Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele é o nosso rei. Como profeta, Ele é aquele que nos revela Deus e revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Como rei, Ele é aquele que nos subjugou para Ele, que nos submeteu a Ele, e que luta e que peleja e que vence os nossos inimigos.
e como sumo sacerdote, Cristo é aquele que se ofereceu uma vez como sacrifício, a fim de satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar com Deus através da sua morte. E Ele também é o nosso sumo sacerdote, porque Ele faz contínua intercessão por nós. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós o direito à vida, o direito à vida eterna. Ele nos reconciliou com Deus, e Ele concede constantemente a nós a graça, para que nós possamos continuar perseverando na nossa fé, para que nós não venhamos a desfalecer na nossa caminhada aqui nessa terra. Será que eu e você, nós precisamos que Jesus Cristo interceda por nós? Você precisa que Jesus Cristo interceda por você? Eu preciso. Sabe por quê? Porque nós não podemos, por nós mesmos, chegar diante de Deus, por causa dos nossos pecados. Nós não somos dignos, e por isso nós precisamos de um intercessor. E não sou eu que escolho o intercessor, mas foi o Pai que elegeu o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Redentor e para ser o nosso intercessor na sua presença. E nós continuamos pecando todos os dias, não é verdade? Nós ofendemos a Deus todos os dias. Então nós precisamos de um intercessor permanente, constante, que está sempre diante de Deus intercedendo por nós. Nós também precisamos de um intercessor, porque o diabo não dorme, e ele constantemente está nos acusando diante de Deus. E nós precisamos de Jesus Cristo, porque Ele, diferentemente de nós, como é que Ele intercede por nós? Os pedidos que Cristo faz não são pedidos que Ele, como a gente, será que Deus vai me atender, vai me responder? Não, a oração de Cristo é eficaz, a intercessão de Cristo é poderosa, e quando Ele intercede diante do Pai, Ele não precisa de nenhum intercessor, Ele se apresenta diante de Deus. E com relação à acusação do inimigo pelos nossos pecados, Ele apresenta o seu sangue, o cordeiro como que fosse morto. Ele apresenta o seu sangue dizendo: eu derramei o meu sangue pela Terezinha, eu derramei o meu sangue pelo William. Ó Pai, Ele está na cobertura do meu sangue. E o Senhor Jesus, assim, Ele intercede por nós diante de Deus, e por meio dEle as nossas orações são aceitas, por meio dEle nós somos recebidos pelo Pai, por meio dEle as nossas ações. Hoje eu estou pregando aqui, e essa pregação não é aqui, é um ato de adoração, irmãos. Eu estou adorando a Deus enquanto eu prego, e para que Deus possa receber esse ato de adoração, Ele recebe por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo é por causa de Cristo. Então, meus irmãos, Cristo é aquele que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele penetrou aos céus. Ele não foi lá aqui no Santo dos Santos do templo e do tabernáculo, que apenas representa o Santo dos Santos, aonde Deus está, e Ele penetrou os céus, e de lá Ele vive para interceder por todos aqueles que por intermédio dEle se achegam a Deus. E tal era a certeza de Cristo, de que a intercessão dele por Pedro seria ouvida, que ele disse: quando te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Ele não disse: olha, e se você se converter, fortalece os teus irmãos, não. Mas ele disse: e quando te converteres. Meus irmãos, por quê? Porque a intercessão de Cristo em nosso favor, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é infalível, e por causa da intercessão dele, nós não vamos desfalecer na nossa fé. Por piores que sejam as provações e as tentações que nós venhamos a enfrentar, Cristo intercede por nós. Por mais ousadia que Satanás ele tenha para nos acusar e nos tentar, nós temos um poderoso intercessor no céu,
que como Moisés no cume do monte, com as suas mãos amparadas por Arão e Hur, ele estava lá intercedendo, enquanto as mãos dele estavam levantadas, Josué e os seus exércitos tinham vitória lá na planície. A hora que Moisés abaixava a mão, o exército adversário começava a vencer. Mas Cristo não precisa de ninguém amparando os seus braços. As suas mãos, traspassadas pelos cravos na cruz, estão sempre erguidas e intercedendo por você, meu irmão, por você, minha irmã, e Ele não vai permitir que você venha desfalecer nas suas lutas e nas suas provações. Louvado seja Deus por isso. E a terceira razão e última pela qual nós devemos atentar para os avisos de Cristo é para que nós possamos cumprir o dever de que Cristo incumbiu Pedro aqui. Ele disse: Pedro, e depois que você for peneirado, depois que você passar por essa prova, por essa tentação, depois que você se converter. Por que se converter, né? Porque Pedro era tão autoconfiante, tão orgulhoso, que ele precisava passar por aquela prova e ser quebrantado. E depois que Pedro passou por aquela prova de haver negado Jesus, o Senhor encontrou com ele na praia, e o Senhor perguntou a ele 3 vezes: Pedro, você me ama? E ali Pedro confessou o seu amor por Cristo. Pedro, você me ama? Então Pedro se consagra totalmente a mim, se entrega totalmente a mim e apacenta os meus cordeiros. Então Pedro, quebrantado, não confiando mais em si mesmo, ele declarou seu amor por Jesus, e Jesus o perdoou, e Jesus o restaurou, e Jesus fez dele o líder principal da igreja primitiva. Você faria, se a igreja fosse sua? O camarada que te negou na hora que você mais precisava dele, você vai ser o líder da minha igreja na terra. Você faria isso? Jesus fez, porque Ele é misericordioso, e Ele é sempre disposto a nos perdoar. Satanás nos tenta para nos derrubar, mas Deus transforma a tentação no meio de fortalecer a nossa fé. E mesmo esse momento de fraqueza de Pedro, ele acabou servindo para que Pedro pudesse fortalecer a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele usa até as nossas fraquezas, até os nossos momentos, aquele momento que a gente dá um rasante assim na nossa fé, né? Muitas vezes Deus usa até as nossas quedas, para que através delas nós sejamos fortalecidos e nós possamos ainda fazer o bem para todo o povo de Deus. Que Deus é esse? É o Deus que transforma aquilo que é mal em bem. Meus irmãos, e nós vemos aqui Pedro, aquele homem problemático, sanguíneo, impulsivo, que negou a Cristo, que chorou amargamente, que voltou às redes. Aquele homem não perdeu a sua fé, mas ele foi perdoado e foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e todos aqueles que à semelhança de Pedro caíram, quem aqui nunca caiu? Quem aqui nunca negou o Senhor? Talvez você não disse: olha, não, eu não conheço Jesus, mas muitas vezes nós negamos a Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida. E todos aqueles que são restaurados, que são perdoados pelo Senhor, e são objetos da sua poderosa intercessão, devem ser misericordiosos e fortalecer os seus irmãos. Irmãos, e quando o Senhor Jesus, Ele disse aqui para Pedro: Pedro, e depois que você se converter, fortalece os teus irmãos. Eu queria fazer uma aplicação aqui para nós. E quando você se converter, fortalece os teus filhos. Quando você se converter, fortalece a sua esposa. Quando você se converter, fortalece o seu marido.
Quando você se converter, fortalece os seus pais. Quando você se converter, fortaleça aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão sendo tentados e estão na beira do precipício. Esse é o imperioso dever que Jesus Cristo dá a todos nós, a todos os crentes, todos aqueles que recebem a sua intercessão. E como é que nós podemos fortalecer os nossos irmãos? Primeiro, mostrando como é terrível e doloroso o pecado. Como foi doloroso para Pedro ele ter negado a Cristo e ter cometido o pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, da autoconfiança, e como ele sofreu e que preço caro ele pagou por aquilo. E nós também precisamos nos fortalecer uns aos outros, mostrando isso, jovens. O pecado corrói a sua vida, o pecado destrói, o pecado é um câncer. Não estou dizendo que ele é literalmente essa doença, mas ele é como um câncer. O pecado destrói a imagem de Deus em nós, o pecado te afasta de Deus, fuja do pecado. Nós fortalecemos também alertando contra o orgulho, a presunção e a negligência na oração. Então aqui na igreja, né, irmã? O pastor insiste, escuta, vamos participar da reunião de oração, vamos orar, você precisa buscar Deus. Isso é uma forma de nós fortalecermos os nossos irmãos, advertindo contra a atitude de brincar com o pecado, de brincar com as tentações, de subestimar o inimigo, e também de supervalorizar o inimigo, que tem gente que gosta de dar mais cartaz para o inimigo do que falar do poder de Deus, né? Também falando sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus e a disposição que Ele tem de receber, de perdoar e de restaurar os pecadores arrependidos. Você lembra da parábola do filho pródigo? Como aquele pai esperava pelo seu filho. A hora que o seu filho estava voltando, ele viu o filho, ele correu e abraçou aquele filho, beijou aquele filho. O que Jesus queria mostrar com essa parábola? A disposição que Deus tem para receber você, para receber os quebrantados, para receber aqueles que arrependidos voltam para a casa do Pai. Coisa maravilhosa isso. E também socorrendo aqueles que estão sendo tentados. Hoje está todo mundo bonitinho, perfumado aqui, embrulhado para presente, né? Mas só Deus sabe das tentações que você tem enfrentado na sua vida. Quem sabe aquele colega de trabalho, aquela atração que você tem por aquela pessoa, que você não pode ter. Quantas tentações os jovens enfrentam, os adolescentes. Irmãos, e nós precisamos pedir a Deus sensibilidade, para que a gente possa enxergar isso, e ser um instrumento para fortalecer a fé dos nossos irmãos, e não de puxar o tapete, a rasteira e dar pedrada e acusar, mas de ser um instrumento para fortalecer os nossos irmãos. Porque eu posso cair no mesmo laço que o meu irmão caiu, eu estou sujeito às mesmas situações, ninguém é melhor do que ninguém. Então, meu irmão, quando te converteres, vai e fortalece os teus irmãos, não despreze os avisos amorosos de Jesus para você. Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Não seja autossuficiente, ore, busque a Deus, prepare-se, mantenha-se vigilante contra os ataques do inimigo. Não subestime o inimigo, mas também não supervalorize o inimigo. E eu pergunto para você, você tem um intercessor da sua alma? Quem é o seu intercessor? Você tem um advogado diante de Deus? Amém? Porque, meu querido, pior do que a fúria de Satanás é a ira de Deus. E triste é para aquele que tem que enfrentar nessa vida a fúria do diabo sem ter um intercessor. E ainda pior, ter que enfrentar o julgamento de Deus, o trono de Deus, sem ter um advogado que garanta
a sua absolvição diante de Deus. Meu querido, se Cristo não é o seu intercessor, se você está se valendo por si mesmo diante de Deus, hoje é a noite para você abrir o seu coração, para você vir a Cristo, para você se arrepender dos seus pecados, do seu orgulho, e crer que Ele é um Salvador e um intercessor poderoso e suficiente, de sorte que você não precisa de mais nenhum outro além dele. Ele é um intercessor e um poderoso e suficiente. Confie na intercessão de Jesus. O inimigo é astuto, suas tentações são ousadas, mas Cristo intercede por você à direita de Deus. Se você caiu, se você negou Jesus, ainda há esperança para você. A misericórdia de Cristo é sem fim. Hoje você pode sair daqui perdoado, restaurado, lavado, purificado no sangue de Jesus e começar uma nova vida com Deus. Você pode fazer desse dia hoje um dia memorável na sua vida. Meu querido, fortaleça os seus irmãos. E quanto mais quebrantado você for, menos autoconfiante, quanto mais você depender de Deus, mais você vai poder fortalecer os seus filhos, sua família, seus amigos, seus vizinhos e todas aquelas pessoas que precisarem de você. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e porque o Senhor, sendo tão bom, o Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta. E nesta noite eu quero me arrepender junto com os meus irmãos de todo o nosso orgulho, toda a nossa autossuficiência. Nós nos curvamos aos pés da tua cruz e suplicamos a tua ajuda e a tua graça sobre nós. Senhor, nós te agradecemos pela sua poderosa intercessão em favor das nossas vidas. Ajuda-nos a entender mais sobre isso, a conhecer mais a respeito desta verdade, porque ela conforta tanto o nosso coração. Senhor, e vai com o teu povo durante esta semana, dá uma semana de bênção, de vitória, Senhor, uma semana de salvação, uma semana, ó Deus, aonde aquelas bênçãos que eles têm orado há tanto tempo, que eles possam ver se concretizando nesta semana nas suas vidas, ó Pai. Dá saúde, dá força ao teu povo e que nós possamos confiar na poderosa intercessão do Senhor em favor das nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Não saia sem dar um abraço no seu irmão aí, tá? Fortalece os seus irmãos. Deus abençoe.